E eu disse, eis-me aqui. E eu te peço nesse momento que eu me cale, mas que Cristo fale a esta comunidade. E que eles ouçam a tua voz. E que a vida deles seja transformada e a minha também. Livra-nos de quem somos e nos concede um sábado de adoração e bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, já disse, né? Então, gente, essa manhã eu fiz aqui, como tema dessa mensagem, eu coloquei o que importa em minha vida. Eu estive olhando um pouco sobre a carta aos Filipenses, onde Paulo, ele escreve ali algumas ideias, né, e alguns conselhos aos filipenses. Gostaria de introduzir, por exemplo, né, que a igreja de Filipenses, ela foi uma das primeiras igrejas que foi fundada na Europa. Paulo atuou ali incansavelmente para a abertura e o começo dessa igreja. Então, ele tinha um amor muito grande por essa comunidade. E eles também amavam Paulo, porque depois que Paulo saiu dali para continuar pregando o Evangelho, muito obrigada. Depois que Paulo saiu dali para continuar pregando o Evangelho, esses irmãos sempre mandavam ajuda para Paulo, financeira e qualquer coisa que ele necessitava. Então, eles tinham um relacionamento muito bom. E os anos foram passando, e então Paulo acabou sendo preso, né? Ele estava preso, mas os filipenses enviaram um irmão para ver Paulo na cadeia, visitar Paulo na cadeia, né? E lá esse irmão relatou a Paulo alguns problemas que a igreja de Filipenses estava enfrentando, que era o ensinamento de falsas doutrinas, né? No caso daquela época, nós sabemos que desde Cristo, os discípulos eram o quê? Judeus, né? E, junto com isso, eles se convertiam, né? Todas as nações, porque Jesus abriu o evangelho para o mundo, né? Desde que ele morreu. Então, o que estava acontecendo é que eles estavam tendo problema porque eles estavam ensinando que era a circuncisão, não sei se estou falando correto, mas era obrigatória para que a pessoa se tornasse, né, um crente, se tornasse ali um cristão, para a conversão dela. E isso acontece nos nossos dias muitas vezes, né? As tradições. Muitas vezes a gente implanta muitas tradições e o Evangelho de Cristo, ele é muito muito simples, né? Para que qualquer um aprenda, entenda e aceite, né? Não precisa a gente dificultar, e é isso que estava acontecendo ali. Então, Paulo, muito preocupado com essa situação, ele acaba, então, escrevendo uma carta para esses irmãos, né? Para eles ver como eles podem lidar com essa situação, né? E hoje, esta manhã, eu vou perguntar para vocês poderem abrir alguns versículos que eu estarei lendo. Lógico que eu não vou ler o livro inteiro, mas eu vou estar lendo alguns versículos, gostaria que vocês pudessem me acompanhar. Filipenses 1, verso 8, por exemplo, Paulo diz o seguinte: Deus é testemunha que eu estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Ali está uma versão, mas eu estou lendo na linguagem de hoje. Então, o que diz assim? Que Paulo tinha amor por todos aqueles irmãos. E de onde é que vinha esse amor dele? Do coração de Jesus Cristo. Então, é Jesus que nos coloca o amor ao próximo, o amor àqueles, né, a todos. Então, isso a gente aprende que realmente, se queremos amar talvez a uma pessoa que
é um pouco mais difícil por nós, porque nós somos seres humanos e somos todos diferentes, não? Então, como podemos amar essa pessoa? Pedindo a Deus. Deus pode colocar o amor, assim como Paulo tinha esse amor por esses irmãos. Em Filipenses 1, do verso 18 ao 19, Paulo diz o seguinte: mas isso não tem importância. O que tem importância é que Cristo seja anunciado. O que ele quer dizer com isso? Que todo aquele problema que eles estavam sendo criado na igreja, o foco estava virando só para aquilo, mas Paulo diz aos irmãos ali, o que importa é que Cristo está sendo anunciado, né? Então, o nosso foco deve ser isso. Devemos nos focar em anunciar Jesus. E ali continua dizendo: seja por maus ou bom motivo, por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, eu serei posto em liberdade. Essa parte aqui do verso 19, ali do capítulo 1 de Filipenses, verso 19, que ele fala assim, ó, que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, eu serei posto em liberdade. Isso me fez pensar que muitas pessoas, eu mesma, tenho muitos problemas. Deus é especialista em resolver aquilo que muitas vezes é impossível aos nossos olhos. E então, como a gente pode ajudar uma pessoa em dificuldade? Muitas vezes a gente não tem, talvez, auxílio, sei lá, de mandar um dinheiro, alguma coisa assim. Mas sempre podemos orar por alguém. Isso é uma ajuda que você está a seu alcance e é a coisa melhor que você tem para fazer, por causa que Deus, Paulo diz ali, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder? Claro que ele tem muito poder e ele pode atuar não apenas nas nossas vidas, mas naqueles que estão nos cercando. E Paulo tinha ali a esperança de ser liberto. Muitas vezes a gente é preso ao passado, preso a sentimentos, preso a mágoas, certo? E Deus quer libertar você. Paulo tinha a esperança de ser liberto. E como é que ele disse ali que ele poderia ser liberto? Se os irmãos orassem por ele, sabe? Se o Espírito Santo atuasse no coração. Então, Deus quer te libertar dessa dor, dessa mágoa, do seu passado. Isso já não pertence mais a você. Deus quer uma novidade de vida, quer te dar liberdade em Cristo Jesus. Então, você não precisa permanecer neste estado, né, que te tira a tua energia. Então, em Filipenses 1, agora eu vou ler Filipenses 1, de 22 a 29. Vamos ver. Paulo diz o seguinte: mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil, que aqui está dizendo, né? Então, Paulo diz assim, enquanto eu viver, eu posso ser útil na causa de Deus, né? Enquanto eu respirar, o que eu fizer, seja para a honra e glória de Deus, né? Então, continuando o verso, diz o seguinte: então, eu não sei o que devo escolher. Estou cercada pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Terminando, né, o verso 23. Muitas vezes, na vida da gente, eu estou lendo e falando um pouco sobre a reflexão de cada verso. Muitas vezes, a gente na vida tem tantos problemas que a gente pensa, nossa, é melhor que eu sumisse do mapa, né? Melhor que eu fosse para o outro lado, sei lá. Mas, realmente, Paulo estava numa situação difícil, ele estava preso, né? Quem é que quer estar preso? Ninguém, né? Mas, diante de todos os problemas, ele fala o seguinte, no verso 24. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com vocês para ajudá-lo a progredirem, terem a alegria
que vem da fé. Então, eu acho que muitas vezes o que falta na vida da gente é a gente olhar o objetivo que estamos aqui. Paulo, ele foi preso porque ele tinha o objetivo, olha só, de fazer os irmãos progredirem e terem alegria de ver que vem da fé. Então, ele fazia de tudo para que aqueles que estivessem ao redor dele se fortalecessem na fé. Esse que era o objetivo. Ele pensou, bom, para mim seria mais um alívio eu sumir do mapa, mas eu penso em vocês e quero que vocês progridem na fé, quero que vocês se fortaleçam, por isso que eu me alegro em viver, né? Então, ali no verso também 26, continua dizendo, eu estou lendo Filipenses 1, verso 26 agora. Assim, quando eu for visitar vocês, outra vez, vocês terão muita mais razão para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Jesus Cristo. Então, Paulo tinha prazer, orgulho de ver os irmãos em união com Jesus Cristo. Quando você se une a Cristo, tudo se transforma. Tudo ao seu redor se transforma. Então, muitas vezes a gente fala de Jesus, mas precisamos viver Jesus. O mundo não precisa de pessoas que falem de Cristo, precisa de pessoas que sejam Cristo nessa terra. Você foi chamado para isso, para ser Jesus. Aqueles que têm sede, aqueles que têm fome. Muitas pessoas precisam ouvir. Não devemos nos envergonhar, dizer, eu tenho vergonha de falar de Jesus, porque ele vai me julgar e tal. Ela precisa. A gente nasceu com esse propósito, brilhar por Cristo. Verso 27 agora, está escrito, Filipenses 1, verso 27. Agora, o que mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder visitar vocês, ou se eu não puder, eu saberei que vocês continuem firmes e unidos. Então, ali diz assim, que o que importa para Paulo, mesmo se ele não pudesse ver eles, é que essas pessoas vivessem o Evangelho puro de Jesus. Sabe, o Evangelho, ele é... Qualquer lugar é simples até Jesus passar por ele. Jesus já passou pela sua vida? Jesus chegou, já bateu na sua porta, e esse dia não foi incrível? Se você está esperando, não espere mais, porque Jesus é capaz de transformar qualquer ser humano. Deixe ele, abra a porta do seu coração e viva esse Evangelho de Jesus. Está escrito, no verso 28, não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, pois é Deus quem dá a vitória a vocês. Muitas vezes a vida da gente traz batalhas, aflições, mas aqui está escrito que Deus que nos dá a vitória. Então, se você tem medo de enfrentar os seus piores sentimentos ou qualquer coisa, Deus te dá a vitória. Em Filipenses 2, de 2 a 8, diz o seguinte: então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos em alma e mente. Então, a satisfação de um verdadeiro discípulo de Deus. Qual que é a satisfação do verdadeiro discípulo de Deus? Ele tinha satisfação em verem o povo vivendo em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos em alma e mente. Continuando no verso 3, não faço nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure o seu próprio interesse, mas também a dos outros. Queridos, muitas vezes estamos
proativos para fazer a causa de Deus. Mas aqui está escrito que não devemos procurar somente pelos nossos próprios interesses. Tem pessoas que doam muito dinheiro para tal essa instituição, para dizer a ela, nossa, que cara bom, que pessoa legal. Mas aqui está escrito que ninguém procure seus próprios interesses, mas os outros. E ainda mais, aqui no verso 5, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que tinha Jesus. É isso. Aí está a chave de tudo. Ser cristão é pensar como Cristo. O que Jesus faria em meu lugar? O que ele falaria nessa situação? Ah, mas eu tenho vontade de quebrar a cara desse homem. Eu digo, mas Jesus faria isso? Desculpa, né, a vontade, mas assim, é uma realidade, né? Você ser chamado cristão significa pequeno Cristo. Entendeu? E aqui diz assim, ó, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Jesus. Jesus falaria, Jesus pensaria, Jesus agiria. Entendeu? Essa que é a pergunta que temos que fazer a todo momento, em qualquer decisão que tomarmos. Ele, continuando aqui no verso 6, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Muitas vezes nós temos o egoísmo, achamos, né, eu sou o cara, né? E Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Jesus, tendo poder sobre céus e terra, ele se humilhou. E aqui está escrito sobre isso, está escrito no verso 7, ó, que Jesus fez? Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou natureza de servo, tornando assim igual aos seres humanos. E vivendo uma vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu até a morte. Morte essa de cruz. Então, estamos nós dispostos a sermos como Jesus, sermos humildes e, se necessário, sofrermos por Cristo. Por que não? Jesus deu tudo por você. Jesus desceu do céu por você. Entende o tamanho disso? É muito fácil dizer que a graça é de graça. A graça não foi de graça. Ela custou um alto preço para Cristo. E muitas vezes desprezamos tudo o que Ele fez por nós. Desprezamos ao negar a Cristo. Ah, não quer dizer que eu estou dentro de uma igreja que eu estou ileso de crucificar Jesus. Eu crucifico a Cristo quando eu desobedeço, quando eu escolho fazer aquilo que Jesus não faria, né? Então, tudo isso são coisas para a gente refletir. Agora, convido a vocês a abrirem Filipenses 2, verso 13, que na minha versão da linguagem de hoje está escrito: pois Deus está agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensar quanto nas ações. Então, Deus tem poder de mudar hoje os seus pensamentos e as suas atitudes. Só que a gente tem que estar disposto a se abrir para Ele transformar a nossa vida. Se a gente perder a oportunidade hoje, que a gente sabe do amanhã? A gente não sabe nada. Mas se você escolher hoje a novidade de vida que Jesus tem para você, você não vai se arrepender, porque Ele é maravilhoso. Um dia, eu também escolhi muitas vezes obedecer a Deus. Muitas vezes eu nasci num lar cristão. Mas minha mãe orou por mim. E hoje eu estou aqui. Então, Deus pode, Deus quer muito transformar a sua vida. E, por último, eu gostaria agora, deixa eu ver aqui, de ler o verso
capítulo 2, Filipenses 2, do verso 14, que diz o seguinte: fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Quero dar uma pausa aqui. Muitas vezes a vida da gente, a gente sabe é reclamar, né? A gente tem, assim, um botão que liga e não desliga mais, né? Murmuração.com. Então, realmente, a gente precisa pensar sobre isso. Poxa, Deus te deu o fôlego de vida para quê? Para quê? Para você resplandecer, para você brilhar, para você ser semelhante a Cristo. Não para você murmurar, porque o mundo precisa de Jesus, precisa de você. E isso serve também, quando eu li tudo isso, isso fez muito sentido para a minha vida. E está escrito ali, no verso 14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Deus, o céu é um lugar de paz. E se você está tendo uma vida cheia de problemas e coisa, sabe, Jesus, Ele quer tornar o seu lar de paz. Então, muitas vezes não é sobre, eu sou um cristão. Não. Eu quero falar. Eu quero que o mundo veja em mim Cristo. Eu quero que Jesus seja, que o mundo veja em mim que eu conheço Jesus. Não que apenas que eu conheço, mas que Ele é tão meu amigo que a gente se parece tanto. Sabe? Continuando lendo aqui, para que sejais irrepreensíveis. Por que você tem que ser uma pessoa que é sem murmurações, sem contenda? Não por causa que vai afetar o outro, nem. Está escrito aqui, meu irmão, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Foi para isso. É isso, você não vai fazer nada por causa do outro, você vai fazer por causa que você tem um juízo. Você verá Deus. E quando você vê a Deus, você vai ter que ser irrepreensível, sincero. Diante de uma geração corrompida e perversa, vós sois chamados geração eleita, povo santo do Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não reflete sobre essas coisas, mas é importante. Você já pensou para parar? Já parou para pensar assim que se hoje fosse nosso último dia de vida, o que realmente importa? Se hoje fosse seu último dia de vida, o que realmente importa? Sabe? Você pediria perdão a uma pessoa? Você passaria tempo com aqueles que você ama? Você passaria tempo com Jesus? Realmente, o céu, ele é uma eternidade. Mas ele não precisa começar na eternidade. Sabe por quê? Porque o céu é onde Jesus está. Você convidou Jesus hoje para estar com você? Quando você convida Cristo para estar na sua vida todos os minutos, eu tenho para dizer para vocês que não é apenas uma oração. Você pode estar em constante oração e Jesus responde. Jesus, ele tem prazer em responder a sua oração. Então, eu creio que, por exemplo, a gente não convida pessoas desconhecidas para ir à casa da gente. Muito raramente vou convidar uma pessoa que eu não conheço. E o céu, ele é a casa de Cristo. E quando ele aparecer, ele nos convidará? Porque eu convido um amigo. Você é amigo de Jesus? Eu sou amiga de Jesus? Sabe? No final de tudo, o que importa é que eu viva para Jesus. No final de tudo, o que importa é que eu pregue e vidas sejam levadas ao reino de Deus. Nenhum ser humano é apenas um ser humano. Eles são candidatos ao reino dos céus.
busque hoje por esses candidatos, pois é isso que realmente importa em uma vida. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Então, hoje gostaria, somente de trazer essa reflexão para vocês, que vocês guardassem isso no coração de vocês. Agir como Cristo, viver como Ele viveu, e que o mundo enxergue em você a luz que Ele precisa.